Olha, as perdas em nossas vidas vão acontecer, isso é fato. E como enfrentar uma dor que torna-se até visceral para algumas pessoas? Para falar desse tipo de perdas e desse tipo de dores, quem responde hoje é o psicólogo Kleber Buenos Aires. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, tudo bom. Quando a gente fala em perda, a primeira coisa que vem à cabeça é a morte. Sim. Mas eu não queria começar por essa. Não? Não. Por onde? Sabe por quê? Porque eu estava vendo aqui o que a produção preparou e tem muitas perdas em nossas vidas, né? Sim. E eu acredito que a morte é um fato, ela virá. Então vamos deixar por último essa, que eu tenho certeza que é a mais dolorida, mas vamos deixá-la por último. Vamos. Que tipo de perdas interfere na vida das pessoas, Kleber? Olha, as perdas, elas começam já desde a infância, né? Nós falamos aqui de várias perdas nos últimos programas. Então você tem a perda do adolescente, a perda do estado de ser criança, depois a perda daquela dependência com os pais, as perdas em relação à separação do casal. A separação do casal também traz a perda para os filhos, né? A perda em relação à posição financeira, as perdas em relação ao emprego, perdas da aposentadoria, quando a pessoa perde aquela ocupação que ela teve ao longo da vida, né? Todas essas perdas vão fazer aquilo que a gente chama de um processo de luto. Tá. A perda dos filhos quando saem de casa. A perda dos filhos quando o ninho fica vazio, né? A perda, e aí a perda real, né? A morte, que é aquela em que o objeto de amor, o objeto de afeto, aquele que se ama não está mais presente. Mas as perdas, elas todas provocam a sensação do luto. O luto, o que é? Essa reação de apatia, de choque inicialmente, de não aceitar uma realidade que se coloca, que se impõe ali, porque a perda ela vem nessa força tremenda de algo que você não pode fazer nada contra, né? Que só cabe a aceitação. No entanto, até a aceitação daquela perda, a pessoa passa por um processo extremamente doloroso. E isso a gente vê nos relacionamentos, quando termina ou estão por vias de terminar. Como é difícil o fim de uma relação. Eu digo, juntar é muito fácil, separar é a parte complicada. Porque ninguém escolhe outro companheiro, ou para morar junto, ou para casar, pensando em separar, né? Eu acho que não. Eu também espero que não. Então, quando isso acontece, e hoje tem acontecido muito, é uma perda super dolorosa para ambos os lados. Sim, é uma perda da convivência, é uma perda daquilo que foi feito junto, daquilo que foi construído junto, é a perda da dinâmica relacional, né? É alguém que não está mais ali fazendo as mesmas coisas. Assim, de certa forma, o sujeito fica diante de uma situação em que ele não sabe o que fazer, em que ele tenta fazer muitas coisas. A gente vê depois do fim de relacionamentos o quanto as pessoas fazem inúmeras tentativas de voltar, ou tem reações de ódio, de raiva, de agressão à pessoa que se separou, né, a ex-marido. O amor e o ódio andam muito perto, né? São muito próximos. Eles andam de mãos dadas, na verdade, né? Sabe outra perda que me veio à cabeça agora, e eu acredito que 80% das pessoas que estão assistindo sentem isso? A perda da juventude. Kleber, como é difícil você olhar no espelho. Eu tenho um amigo que tem uma história muito engraçada, até é bom isso para você relaxar, que ele disse que olhou no espelho e falou assim, meu Deus, quem fez isso com você? Você era um moço tão bonito. É outro fato, vai acontecer. É outro fato. Como conseguir esse equilíbrio entre mente e coração para ir no dia a dia, no decorrer da vida, trabalhando com essas perdas? Sim. É importante, então, a gente tentar entender o que fazer de frente ao luto. O que fazer quando você percebe que envelheceu, que perdeu o corpo da juventude, que perdeu a energia da juventude, né? Que perdeu aquela situação financeira, que perdeu os filhos que saíram trabalhar, estudar e assim por diante. Primeiro é saber que a dor
é impossível que ela não venha. Você não tem como não passar pela dor, não passar por toda a angústia. Faz parte, tem que sentir. Faz parte, tem que sentir. E, inclusive, é necessário que a pessoa tenha um momento de recolhimento. Tem um espaço para se recolher, tem um momento para ficar só e para entrar em contato com essa dor. Essa dor precisa ser vivenciada, precisa ser trabalhada. É natural que no início, quando acontece uma perda, quando acontece uma ruptura, a pessoa de início se choca e passa a negar aquilo. Não, isso não pode estar acontecendo comigo. Como é que foi acontecer isso comigo? Aos poucos ela passa por situações de raiva por aquela situação, por ter perdido alguém, de revolta. Aí entra numa fase mais depressiva, quando ela percebe assim, realmente eu perdi. Quando ela se dá conta de fato o que perdeu, entra o processo, a questão depressiva. Esse momento deprimido, ele é muito doloroso, é muito difícil, a pessoa não tem vontade de fazer nada, ela vai perdendo certos prazeres, é como se ela fosse desligando, sabe? Botõezinhos de prazer, ela vai entrando num estado de apatia completa, ela passa a perder vontades e desejos, ela fica ali num estado de parado. Né? Como Mas é normal. É normal. Numa certa intensidade. Então eu vejo assim, alguns meses a pessoa fica nesse estado, mas ela pode alternar, ela mantém ainda uma rede de apoio, uma rede familiar, isso é muito importante. Manter essa rede de apoio, manter uma rede familiar, manter algumas atividades de prazer, de lazer, por mais que sejam coisas mais amenas, mas não ficar extremamente sozinho. E uma coisa bem interessante que diria para quem convive com quem está em luto. Não adianta dizer, vamos, levante, você precisa festar, você precisa ir conhecer outra pessoa agora que você se separou. Não adianta. Realmente a pessoa precisa ser entendida na sua dor e escutada e que alguém compreenda e diga, esse momento. Como teu amigo, como teu companheiro, como teu familiar, eu te acompanho nessa dor. É diferente. Acompanhar alguém na sua eu também dor. achava Isso é amor. Que a nossa parte era estimular a pessoa, falar para ela, vamos lá, não sei. Você pode, de vez em quando, dar algumas ideias, entende? Ela tem que ser numa sutileza, porque a pessoa primeiro precisa se sentir acolhida, ela primeiro precisa resolver, porque ela está num estado muito fragmentado. Como que eu explico essa questão? Mentalmente, ela está extremamente confusa, extremamente apática. Você diz assim, vamos sair, festar, vamos ir para um lugar gostoso. Ela pode até ir, mas chega lá, nada tem sentido. As cores não têm mais o mesmo brilho. Sabe, a vida fica são tão cinzas, né? A vida fica acinzentada. Entendi. Não tem, é uma monotonia, uma cor só. Né? Até que tempo, que período esse luto, tanto na perda de um ente querido, quanto de um bem material ou de uma carreira, enfim, é permitido dentro do normal? Até quanto você acha que é normal? Quanto tempo a pessoa pode se dar esse direito de chorar, de ficar triste, não quero nada? Olha, principalmente na perda de um ente querido, são alguns meses. Varia de pessoa para pessoa, né? Mas assim, 2 meses, 3 meses nessa apatia, ainda é aceitável. Aí você precisa tentar entender, perceber se a pessoa começa a devagarinho sair dessa situação. Então ela está abatida, mas ela começa a apresentar pequenos sinais que não são observáveis para uma pessoa que não está atenta àquela pessoa. Pequenos sinais de que ela está avançando, de que ela começa a fazer algumas coisas por ela mesma, de que volta ao trabalho, de que no trabalho já começa novamente a se estabelecer, começa a estabelecer novamente as relações, começa a tomar outros contatos. A superação do luto sempre fica entre 1 ano a 2 anos, quando de fato a pessoa realmente eu entendi, hoje eu consigo lembrar sem me angustiar, sem me desesperar. Tem aquela dor, a dor continua para sempre, mas não existe mais o desespero, não existe mais aquela confusão, né? Esse processo acontece nas pessoas que estão de algum modo bem, que estão de algum modo equilibradas já antes da perda. Quando a pessoa
já apresenta alguma dificuldade, já apresenta algum sofrimento psíquico, esse processo é um pouco mais difícil. Ou quando ela já apresenta alguma predisposição a desenvolver algum transtorno, porque pode acontecer muito desenvolvimento de transtornos psíquicos nesse período, após uma perda, né? Psicose, esquizofrenia, depressão, todos podem ser alavancados pela perda. Se a pessoa já tem essa predisposição ou já estava um pouco mais abatida, ela vai ter mais dificuldade de sair dessa situação, e se tiver muita dificuldade, ela vai precisar, às vezes, de medicação, né, de um tratamento com um psiquiatra, e sempre acompanhado de uma terapia, e às vezes ela vai precisar só da terapia, só com a terapia ela consegue se levantar e se questionar naquela situação, tentar entender, elaborar aquela perda, aquele luto. Não é um processo fácil, dói, é angustiante, né? Mas é preciso e é possível sair dessa situação e ter uma vida mais criativa, conseguir ter aquela... eu sempre digo assim, até teve uma situação em que eu disse para uma pessoa, hoje, quando eu percebi que ela já tinha feito o luto, que já tinha elaborado, hoje percebo que essa pessoa que você perdeu está aí com você, no sentido de que ela já tinha internalizado, já tinha entendido, então ela poderia recorrer àquela imagem da pessoa. Então, com saudades, mas sem com saudade, e aquela imagem poderia, inclusive, ela ajudar-se a fortalecer. Então, é todo um processo de fazer com que essa dor seja elaborada, interiorizada, aceita, né? Aceitação. E tem que dar tempo ao tempo. As pessoas têm que ter esse tempo para passar por isso. Precisa ter esse tempo. Hoje, na nossa sociedade, é bastante complicado. Por quê? Porque a vida vai pedindo que você mais rápido, se mexa, né? Tem que voltar ao trabalho. As pessoas exigem que você seja feliz, a ditadura da felicidade. Tem que ser, todo mundo, é obrigatório. Que você esteja bem, que você seja feliz. Mas para que você fique bem, é preciso enfrentar esse vale, esse período todo aí. Olha que legal. Então, assim, se você está com alguém passando por esse período de perda, seja ela qual for, a dica do psicólogo Kleber hoje é: respeite, dê esse tempo para a pessoa. É claro que devagarinho, pelas bordas, você vai incentivando ela a se erguer, mas cada um tem direito a sentir a sua dor dentro do espaço necessário. Se você ficou com alguma dúvida, está precisando de uma ajuda, de um braço companheiro ou quem sabe de um apoio psicológico, e talvez até através de remédio, você pode ligar para o Kleber 9960 1177. Obrigado.